Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde a todos e todas. Nós damos boas-vindas nessa tarde de segunda-feira para esse bate-papo, essa conversa mais aprofundada sobre o currículo paulista. E nesse sentido, eu gostaria de já apresentar a temática dessa nossa webconferência, a construção do currículo paulista, que é um passo importante na educação paulista, já que faremos isso em consonância com outros estados, à luz da BNCC. Nesse sentido, eu até vou pedir para que o Adilson coloque no slide, e cumprimento também a todos os PCNPs parceiros que estão dando esse apoio nos bastidores nesse momento. Nós temos aí uma linha do tempo que já foi apresentada, porém agora ela tem um novo item, e é importante a gente ter essa sintonia, entender todo esse percurso, para que a gente possa avançar ainda mais nesse diálogo acerca da BNCC e os seus desdobramentos. No caso, hoje, o desdobramento com foco no currículo paulista. Nós tivemos aí uma primeira etapa que foi desde das orientações técnicas voltadas aos anos iniciais, que teve início lá no dia 2 de maio, na Unip, né, uma orientação técnica presencial. Quase um mês depois, um pouco mais de um mês, nós tivemos uma outra webconferência. Essa webconferência já teve um foco também incluindo os anos finais e ensino médio, para que as ações, tanto da primeira etapa quanto da segunda etapa, que estão aí agora no vídeo de vocês, discriminadas, né? Tanto essas duas etapas elas tivessem um alcance junto à equipe docente nas ATPCs ou em outros momentos de reunião pedagógica. Então é importante imaginar que essas duas etapas já habitaram aí o nosso cotidiano escolar, já foi fornecida uma riqueza de contribuições aqui para a diretoria de ensino. A síntese dessas contribuições foram extremamente valiosas. Então, nesse sentido, nós já temos aí itens consolidados de diálogo que prevaleceram nas formações continuadas e outros tipos de reuniões ao longo do mês de junho e também começando aí o mês de agosto, né? Finalzinho de julho, mês de agosto. É importante lembrar que a terceira etapa, que era esse diálogo com a comunidade, em especial voltado aos alunos, já teve o dia D, no dia 2 de agosto, né, no retorno das aulas, que proporcionou, né, que provocou a escola para iniciar esse diálogo. Então, nós temos aí, já no percurso, a previsão do roteiro apresentado no primeiro semestre. Primeira, segunda e terceiras etapas, né, terceira etapa do processo todo. E hoje nós avançamos para a quarta etapa. E a quarta etapa é justamente a construção do currículo paulista e todo o desdobramento do qual isso implica. Okay? Então, lembrar que a quarta etapa, embora hoje ela se apresente de modo mais sistemático, já no dia 30 de agosto, por meio da circular 288, que daqui a pouco será de modo mais detalhado, reapresentada para vocês, a circular já provocou toda essa antecipação da quarta etapa. Então, nesse sentido, a gente ficar atento que aquele percurso formativo apresentado no primeiro semestre, que inicialmente era constituído por 3 etapas, agora é colocado mais uma, a quarta etapa, da qual a PCNP Ana Maria vai apresentar para vocês aí por meio da circular 288. Então, no final de agosto, chegou para vocês a circular 288. Ela chegou com muitos anexos, né? E ela tratava exatamente desse processo agora de contribuição para o currículo paulista. A circular trouxe a notícia da versão 0 do currículo e a intencionalidade de que isso seja divulgado amplamente para todos os envolvidos. E todos os envolvidos nesse processo, a gente coloca os professores,
os alunos, os pais dos alunos, os voluntários que possivelmente estão próximos da escola e contribuem no dia a dia da escola. Então, a gente precisa ter esse olhar agora de estar mesmo divulgando amplamente a necessidade da contribuição nessa versão 0 do currículo paulista. Bom, e para dar continuidade hoje aos estudos, nós trataremos da pauta que foi enviada junto com a circular. E para contextualizarmos um pouco este trabalho, nós vamos pensar um pouco nesse currículo de São Paulo, né, nesse currículo paulista. Nós vamos versar sobre a versão 0 do currículo paulista, onde tem a necessidade de refletirmos sobre as adequações que se fizerem necessárias para a sua construção. Na análise do currículo, documento curricular da rede de ensino, nós temos buscado as formações dentro da diretoria de ensino, que já é prática recorrente em nossos estudos, tanto com os professores, quanto com os professores coordenadores, vice-diretores, diretores, equipe de supervisão. E as competências e habilidades na pauta, nós também já estamos trabalhando desde quando foi implantado e implementado o currículo do Estado, nós já trabalhamos com a questão das competências e habilidades, porque propõe o desenvolvimento e a preparação dos alunos para os desafios do mundo atual. É importante, gente, antes de entrar até no item 4, eu gostaria de ressaltar com vocês que esse percurso do qual a Lilian acabou de transmitir, que está presente aí na pauta, com atividades, pauta essa que já foi encaminhada por meio da circular, é importante reforçar o seguinte: esses itens eles já estão previstos na nossa formação, no nosso roteiro de estudos, no percurso formativo sobre o BNCC. Então, estou voltando aqui com vocês agora o slide. Até vou pedir para que o Adilson coloque no slide, por favor, que aí a gente pode ter uma noção mais pormenorizada disso. Reparem que nesse slide, que será enviado também para vocês depois, aliás, um parênteses nessa apresentação. Esse percurso formativo é um acordo, é uma síntese da diretoria de ensino de São José dos Campos. Então, isso é importante também reforçar. Então, voltando na questão da pauta, reparem que tanto a primeira quanto a segunda etapa, elas versam justamente sobre os itens que a Lilian acabou de reforçar. Isso significa que as escolas que já fizeram um aprofundamento considerável com a equipe docente, agora já tem uma maturidade maior para trabalhar essa questão com alunos, com a comunidade em geral, pais, responsáveis, para que possa adensar ainda mais a discussão no interior e no entorno das comunidades escolares, tá, ok? Então, nesse sentido aqui, acho importante reforçar esse passo. Bom, o quarto item aí da pauta com atividades, que é a educação integral. É importante nesse momento ressaltar que nós temos várias fontes, que inclusive foram enviadas, né, como anexos aí na própria circular, para um aprofundamento maior em relação a esse quesito. O currículo, ele precisa se debruçar na educação integral, acaba sendo a coluna, né, do próprio currículo, esse grande eixo que perpassa todas as atividades. E a educação integral, ela não está associada ao tempo, mas sim às dimensões do ser humano que são abordadas, que precisam ser abordadas em toda a construção curricular. E aí, no que tange a essas dimensões do ser humano, as 10 competências da BNCC, elas deixam de forma muito clara de que maneira que a educação pode contribuir no processo formativo dessas 10 dimensões. Então, é muito importante
quando o tópico tange a educação integral, lembrar das 10 competências e desse enfoque plural, desse enfoque somativo que ela faz em relação às dimensões do ser humano. E o último item da pauta com atividades encaminhada pela circular é a versão 0 do currículo paulista, versão essa que a Ana Maria vai apresentar detalhadamente agora para vocês. Então, agora vamos começar a parte mais prática do trabalho, né? É um trabalho que a gente começou já há algum tempo, a partir das análises da própria BNCC, e que vai se estender até dezembro, que é o prazo, né, que a Secretaria se coloca para o lançamento do currículo paulista. Eu vou pedir para o Adilson colocar agora o slide para a gente, do cronograma. Então, a gente tem, desde fevereiro, né, com a definição da estrutura de governança, esse trabalho e esse estudo para pensar esse currículo 0. A partir de abril, começa a elaboração dessa versão preliminar, né, que hoje a gente chama de currículo 0, e em junho, está grifadinho aí, que foi quando aconteceu a nossa primeira webconferência para falar da BNCC, para chamar atenção para essa discussão que estava urgente na escola, né? E a gente tem de novo, em agosto, a discussão de um currículo, né? Aí mais pensado para um grupo específico de professores, até chegar aqui hoje nessa webconferência para chamar a atenção da necessidade dessa contribuição pública na elaboração desse currículo paulista, desse documento novo, que daqui para frente passa a organizar todo o processo de ensino e aprendizagem nas nossas escolas. O currículo, ele vai ser contemplado, ser construído a partir da base nacional, né? E aí o Alex vai fazer uma reflexão com vocês sobre isso agora. Bom, pessoal, agora é muito importante ter um foco, uma atenção redobrada na seguinte questão. Nós lançamos todo o movimento do primeiro semestre com a base e a partir das 10 competências que a base estabelece como ponto de partida para esse diálogo. E nesse movimento nós contemplávamos todos os segmentos. Então, anos iniciais, anos finais, ensino médio, todos eles estavam presentes nessa discussão. No que tange o currículo paulista, nós continuamos a beber da base. A base é o nosso ponto de partida, não só para a rede estadual, mas como também para as redes municipais de ensino público. Então, nesse sentido, a gente continua tendo esse ponto de partida da base. Porém, agora, e nesse ponto é importante reforçar, nós estamos versando, quando se fala currículo paulista, o foco é currículo do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Não tem nesse momento, agora, então veja bem, a nossa quarta etapa, ela não compreende a discussão em relação ao ensino médio, tá ok? Embora seja muito importante também que os professores que têm uma dedicação exclusiva ou predominante em relação ao ensino médio, que conheça essa base, que conheça essa discussão em relação ao currículo paulista, porque o ensino fundamental é o ponto de partida do qual o ensino médio se estabelece depois. Então, nesse sentido é importante. Mas ressalto a questão de que o currículo paulista, ele se refere ao ensino fundamental da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e das secretarias municipais de educação dos municípios que compõem o nosso Estado. Então é muito importante nesse momento reforçar esse aspecto. Currículo paulista, na etapa que nós estamos, se refere ao ensino fundamental, tá ok? E nesse sentido, nós temos aí toda uma movimentação
que interliga de modo até pioneiro no que diz respeito à intensidade do movimento, os municípios e a Secretaria Estadual de Educação, tá ok? Então, esse ponto, ele precisa ser fortemente ressaltado para que não haja confusão depois em relação a questões voltadas ao ensino médio, que é uma etapa posterior, além, já que aí diz respeito ao nosso espaço enquanto Secretaria Estadual de Educação, uma vez que o ensino médio não está previsto legalmente no que tange a educação municipal, tá? A educação pública municipal, tá, ok? E aí nós temos alguns parceiros, peço até para que o Adilson deixe aí na tela dos nossos parceiros, dos quais a Ana Maria vai trabalhar com vocês aí de modo mais detalhado a contribuição de cada parceria. Então, a gente tem agora na tela os parceiros que estão envolvidos na construção desse currículo zero de anos iniciais e anos finais. Além disso, tem também um pedacinho que não nos diz respeito diretamente, que é a educação infantil. Então, hoje a gente tem o currículo zero. Depois, com calma, todo mundo vai dar uma olhada lá no material. Então, tem o currículo zero da educação infantil e anos iniciais e finais. É que para o nosso público, para as nossas escolas, é muito específico, só anos iniciais e finais. E aí nós temos, a partir da BNCC, um conglomerado de parceiros, né, que é o Governo do Estado de São Paulo, a partir da Secretaria da Educação, a Undime, que é um órgão que organiza as secretarias municipais da educação, o próprio Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação e a UNCME, né? Então, todos esses parceiros, eles estão envolvidos na construção desse currículo zero, desse currículo paulista. O compromisso é que nós tenhamos não só um currículo da rede estadual, mas um currículo que vá atender, né, a toda a população do estado de São Paulo, esteja ela na rede municipal ou rede estadual. As etapas de construção desse currículo. Então, o que nós temos hoje publicado é a versão 0, que vai passar agora pela consulta técnico-pedagógica, essa consulta pública que acontece de forma online. A próxima etapa é a elaboração dessa versão 1, a partir das contribuições que nós vamos oferecer agora. A versão 1 vai ser apresentada em seminários regionais. A ideia da Secretaria da Educação é que nós tenhamos 91 encontros presenciais, um para cada diretoria de ensino do Estado, e após esses encontros presenciais, a elaboração da versão 2 ou a versão definitiva, que está prevista para ser lançada em dezembro desse ano ainda, tá? O percurso formativo, ele tem um prazo um pouco apertado, então a gente precisa ficar muito atenta a essa questão das datas e da visibilidade dessas datas para toda a comunidade escolar, né? Então, a gente tem já aqui na DE de São José uma etapa de discussão de BNCC e currículo acontecendo desde o primeiro semestre. O Alex já colocou essa tela para vocês. Agora, em setembro, a etapa de discussão dessa versão 0, e a partir de hoje, dia 17 de setembro até o dia 30, a etapa de consulta pública através do site da versão 0, para que a gente possa contribuir na construção desse novo currículo, tá? E aí, para a gente trabalhar exatamente na parte prática da construção do currículo paulista. Na circular, tem lá o link para acessar esse site, né, da construção do currículo paulista. A página inicial dele
tem essa foto das duas criancinhas, e ele vai estar organizado também com documentos que vão falar sobre a construção dessa versão 0, tá? Então, e a versão 0, ela aparece lá com uma carta de apresentação sobre o trabalho que foi desenvolvido pelos redatores, tem uma fundamentação teórica sobre o ensino fundamental e também um vídeo de apresentação. Além desses 3 documentos que são bastante genéricos, eles servem de embasamento para todo mundo que for estudar, a gente vai ter também, bem especificamente, cada disciplina do currículo. Então, para cada disciplina, tem também um vídeo de introdução, um texto de introdução e o organizador curricular, que é aí quando a gente começa realmente a fazer a parte do estudo, tá? Quando a gente clica lá em cima do organizador curricular, vai aparecer uma série de informações. São muitas informações. Cada organizador curricular, ele está organizado do 1º ao 9º ano. Então, é um documento que a gente precisa ler com bastante tranquilidade, com bastante dedicação, tá? E ele vai estar organizado em unidades temáticas, o ano, as habilidades da BNCC, a versão dessa habilidade prevista para o nosso currículo 0, os objetos de conhecimento, os pontos de atenção dessa habilidade e mais uma última coluna que é destinada para a observação do leitor. Então, nesse percurso de analisar a unidade temática, o público-alvo, que é o ano para que ela está programada, e fazer essa leitura comparativa da habilidade da BNCC com a habilidade prevista para o currículo 0, a gente já vai elaborando uma linha de pensamento para fazer lá a contribuição, né? Essa coluna de observações do leitor é o que depois vai se transformar na nossa contribuição para a construção desse currículo, tá? Cada disciplina tem a sua organização e vale bastante a pena ler com calma, com bastante atenção e dar visibilidade desse documento para todos os interessados. Bom, nesse momento agora da nossa transferência, da nossa transmissão, gostaria de destacar com vocês a coluna verde que a Ana Maria apresentou aí, no que diz respeito a observações do leitor. Embora o termo utilizado tenha sido observações, não é simplesmente uma nota de rodapé ou um comentário facultativo que nos cabe nesse momento, mas sim um estudo aprofundado. Esse é o campo que, de fato, nós temos ali uma possibilidade de mergulho, uma possibilidade de adensamento das questões que estão estabelecidas ali. E, nesse sentido, até peço para que o Adilson coloque no slide para a gente, já está aí no slide, nós temos aí algumas possibilidades de estudos comparatórios. Quase todos os componentes curriculares, eles têm uma possibilidade de estudo comparatório com o currículo atual. A única exceção é com o ensino religioso, que está previsto agora do 1º ao 9º ano, e nesse sentido nós curricular, da qual possa ser comparada. Mas nós temos estudos, nós temos produções acadêmicas, referenciais de outros currículos que de repente pode lançar luzes aí, né, nessas observações, nesses estudos comparatórios, tá? Então é muito importante ter em vista isso. A grande parte dos componentes curriculares, quase todos, tem essa possibilidade de uma análise do currículo atual, exceção ao ensino religioso, que aí demanda buscar outras fontes, até para que se produza um estudo comparatório mais
criterioso, né? E eu gostaria de trabalhar justamente essa palavra com vocês, criterioso. Toda crítica ela precisa ter critério, né? Senão, são duas palavras aí que caminham juntas. Existe essa necessidade mesmo de que o critério seja acompanhado com a crítica, né? E vice-versa. Uma crítica ela precisa ser criteriosa. Então, nesse momento, quanto mais a gente conseguir alcançar objetividade, enfim, direto ao ponto nas críticas, vai ser interessante. Para que isso ocorra, até de modo sistemático, a gente pede aí para que os critérios sejam estabelecidos. E para ter critério, nós estamos no campo da educação, é uma ciência, né, uma ciência da qual a gente trabalha profissionalmente aí, diariamente, no nosso cotidiano das escolas, e nesse aspecto, né, tendo a educação como ciência, é importantíssimo recorrer nesse momento a autores. E aí nós colocamos algumas possibilidades de recorrer a esses autores. Nós temos aí autores do atual currículo, tá? Que são autores que a Lilian até vai conversar com vocês daqui a pouco, dando um exemplo dos anos iniciais, da possibilidade de diálogo com esses autores do currículo atual do Estado de São Paulo, e esse embate, essa discussão, esse diálogo com o que a BNCC coloca com habilidades previstas nesse momento, tá? Uma outra possibilidade de estudo, aí já no segundo item, outros autores educacionais. A gente pode recorrer aos autores do currículo, mas de repente eu já tive contato com outros autores na minha formação acadêmica que podem contribuir com formações, informações, enfim, com um campo de conhecimento riquíssimo para que essas habilidades sejam melhor aproveitadas nessa versão 0 do currículo paulista, nessa discussão do versão 0 do currículo paulista, tá? E um terceiro campo, não menos importante, eu diria até que é um dos mais importantes, são os próprios saberes e práticas docentes. Então, isso é um ponto que eu gostaria de lançar destaque agora. Pensar que aquilo que eu, enquanto professor, ao longo da minha experiência docente, enfim, ao longo da minha formação acadêmica, também fui acumulando de saberes e de práticas junto aos meus alunos, que pode promover também esse diálogo com o que já está previsto na versão 0 do currículo paulista, tá? Veja bem, gente, esses 3 itens, autores do atual currículo, outros autores que não estão previstos nesse momento no atual currículo, como também saberes e práticas docentes, são possibilidades de fazer esse estudo comparatório no campo observações do leitor. São possibilidades que nós elencamos enquanto núcleo pedagógico nesse momento, mas de repente lá na unidade escolar, enquanto equipe docente, os professores descobrem outras possibilidades, de outras formas também de promover esse estudo criterioso, esse estudo crítico, a partir de uma base científica, né, vamos colocar assim, e que também essas outras possibilidades são bem-vindas nesse momento, mas sempre não abrindo mão de encarar a educação como ciência, de percebê-la aí enquanto esse rol de estudos do qual o nosso aluno precisa tanto para a promoção da cidadania, enfim, e para a continuação da sua formação em outras etapas, como ensino médio e também ensino superior, ok? Então, nesse sentido, deixar ressaltado que o campo observações do leitor, ele precisa ser mesmo agora, nesse momento, o nosso espaço por excelência, tá? De contribuições por excelência. Agora a PCNP Lilian vai fazer um mergulho ilustrando um pouco mais essas possibilidades de estudo. Olá, pessoal. Nós vamos agora pensar um pouquinho hoje na área de linguagens. Não teremos tempo hábil para vermos todas as áreas. Isso aqui é um pequeno pedaço, um pequeno exemplo de como podemos analisar o material do currículo 0, à luz do nosso currículo, à luz da concepção da nossa secretaria. E hoje nós vamos pegar, então, o componente curricular de língua portuguesa. Adilson, você pode pôr para a gente?
O próximo, por favor. A questão da língua portuguesa, nós vamos pensar em práticas sociais enquanto parte de desenvolvimento do aluno. As práticas sociais, elas são importantes dentro da unidade escolar, né? Esse excerto que está aqui é já do currículo, já da BNCC, que vai trazer que essas atividades humanas se realizam nessas práticas sociais. Então, nós temos as diferentes linguagens: a verbal, a corporal, a visual, a sonora e, agora, nos dias atuais, a digital. Por meio destas, as pessoas elas vão interagir consigo mesmas e com os outros para se constituir enquanto sujeitos sociais. Nestas interações estão imbricados, então, os conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais e éticos. Então, a importância de se ter essas práticas sociais dentro de nossas escolas. Esse material, gente, vocês vão encontrar no texto introdutório já do componente curricular de língua portuguesa, bem no comecinho, lá onde a Ana Maria mostrou para vocês. E ainda diz que esse componente da língua portuguesa, ele está diretamente pautado nas dimensões sociais e das práticas discursivas. Então, falar, escrever e ler são ações importantes e insubstituíveis. São condições interativas que circula no campo da atividade humana, o que significa ter de respeitar as variedades comunicativas. Quando falamos em variedades comunicativas, nós temos aí as regionalidades, né, que não podemos descartar, as questões das falas, multifalas existentes, né, se a gente pensar aí em Roxane e Roxo, nós vamos ter o multiletramento, e as condições, considerando, né, as condições históricas, sociais e culturais, que a gente precisa estar atento nesse contexto de produção, nesse processo de ensino e aprendizagem dentro das nossas escolas. Bom, os anos iniciais, então, eles vão ter, no campo de atuação, 5 eixos: leitura e escuta, oralidade, escrita, análise linguística e semiótica. Eles vão estar expressos em objetos de conhecimento e habilidades. E a semiótica, né? O que é trabalhar a questão da semiótica? O estudo da construção de significados, dos signos, do estudo da comunicação. Todos esses eixos, o nosso currículo do Estado de São Paulo, né, o que temos até hoje, já contempla esses eixos. Nós trabalhamos a leitura, oralidade, escrita, análise linguística e semiótica dentro do texto. Quando nós falamos em sistema de escrita, nós precisamos ter um pouquinho de atenção. A BNCC, ela traz a escrita alfabética como representação dos sons da fala. A versão 0, ela traz que é preciso reconhecer os princípios do sistema de escrita alfabética a partir de atividades significativas de reflexão sobre o sistema. Então, quais são essas atividades? Né? O que Emília Ferreiro nos diz sobre essas atividades? Nós precisamos olhar para todos os vieses teóricos que nós temos, para que nós possamos, como o Alex disse, argumentar, podermos falar com propriedade daquilo que, não que destoe, mas que não está, que precisa ser reconsiderado, que precisa ser verificado. A questão do sistema de escrita, a Emília Ferreiro diz que por trás de discussões sobre a ordem de apresentação das letras e das sequências de letras, reaparece a concepção da escrita como técnica de transcrição de sons, mas também algo mais sério e carregado de consequências, a transformação da escrita em um objeto escolar e, por consequência, a conversão do professor no único informante autorizado. Então, nós precisamos olhar para esse material
esse currículo, essa versão 0, e identificarmos lá dentro o que é preciso adequar, o que é preciso reformular e o que nós, enquanto educadores, temos a contribuir para que esse currículo paulista, ele realmente, aspas, tenha a cara do Estado de São Paulo. Bom, aí nós, quando olhamos para as questões de segmentação de palavras em sílabas, né, que vai aparecer lá no segundo ano, remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou finais, para a criação de novas palavras, ler e escrever corretamente palavras com sílabas, consoante, vogal, vogal, consoante, vogal, consoante, 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 vogal, identificando que existem vogais em todas as sílabas. A Thelma Vaz vem colaborando, dizendo que chegar à fase alfabética e entender que para formar o som Bá são necessárias 2 letras é um estágio importantíssimo, mas não é o final. Falta ainda aprender ortografia e pontuação. E isso só é possível lendo textos. Textos verdadeiros, livros, jornais, revistas, não aqueles ensinados apenas para ler. Quando nós falamos em palavras em sílabas, substituição, nós precisamos retomar lá o que Emília falou no slide anterior, né? Quais são as concepções que estão por trás disso? O que é preciso fomentar para que a gente possa reorganizar, colocar as nossas ideias à luz da nossa concepção, à luz dos referenciais teóricos que embasam a nossa concepção, a nossa metodologia e principalmente os saberes dos nossos docentes, né, como o Alex já colocou. Nós temos aí também outras vozes falando, né, nós vamos ter, vocês vão ver daqui a pouco, nós temos Kátia Bracken, nós temos Jaqueline Peixoto, que é da área da linguística também, que é uma excelente profissional, que vai trazer um pouco da questão da epilinguística e da metalinguística, né? E por falar em meta e como o nosso aluno aprende, como é que a BNCC, a versão 0, no caso, vai trazer a questão da leitura? No primeiro ano, em língua portuguesa, habilidade 14, ela pede para identificar outros sinais no texto, além das letras, como os pontos finais, de interrogação, exclamação, para os seus efeitos na entonação. E aí eles trazem como ponto de atenção a leitura compartilhada. Porém, né, para eles, a leitura compartilhada é o professor projetar esse texto na lousa ou num cartaz, né, escrevê-lo num cartaz, para ler junto com os alunos. A entonação pode ser tematizada pelo professor. Então, ele vai falar da oralização das partes do texto. E para nós que trabalhamos com ler e escrever, a Kátia Bracken, ela vem falar que a leitura compartilhada ou colaborativa é uma atividade para que a criança atribua sentido ao texto, sentido ao que lê, em colaboração com os seus colegas, né, com os seus pares, e com o par mais experiente, que no caso é o professor. Então, aqui a gente vê, não uma incoerência, mas a gente vê uma questão de concepção um tanto diferenciada do que é leitura compartilhada. Então, é preciso que nós possamos olhar para isso, olhar para os nossos referenciais teóricos e assim sugerirmos, pautados nesses referenciais, pautado em todos os estudos que nós já fizemos informações aqui na diretoria, em ATPC, para que nós possamos falar com propriedade sobre as adequações que se fizerem necessárias nessa versão 0 do currículo. Bom, na produção de texto, né, tá pequenininho, mas nós vamos tentar elucidar. A produção de texto no primeiro ano, na habilidade 17, ela vem falar que são 3 etapas para a produção de texto. Então, ela vai falar que é planejar e produzir em colaboração com os colegas, né, relacionada com as etapas de planejamento, a escrita propriamente dita e a revisão.
Os referenciais teóricos que referenciam, né, que dão referência ao nosso currículo, são do Dawes e do Schneoli. E eles apontam 5 etapas de produção. Aqui nós também vemos uma outra questão de concepção tanto diferenciada do que estamos acostumados a trabalhar. Então, quando nós olhamos para a questão da produção, né, aqui eles não dizem, na versão 0, não diz em nenhum momento sobre esse contexto de produção, sobre a questão do reconto no caso de uma reescrita, não traz a planificação no caso de um texto de autoria, e só traz depois a escrita propriamente dita, que seria já o escrever textualizando, e a revisão, que no caso, muito provavelmente, eles não fazem referência, mas deve ser a revisão processual e a revisão final. Quando falamos em análise linguística, nós temos a Jaqueline Barbosa, que ela vai trabalhar a questão do ensino da gramática, que ao longo do tempo sempre esteve ligado ao ler e escrever bem, né? Só que com os estudos mais recentes, sociolinguísticos, socio-interacionistas, ler bem passa a ser perceber ações, intenções, posicionamentos e efeitos de sentido em circulação social. Escrever bem passa a ser associado a se adequar às diferentes situações comunicativas com diferentes objetivos. Quando nós estamos pensando na questão da análise linguística, como é que nós fazemos essa análise linguística dentro do nosso currículo, dentro do ler e escrever? Nós trabalhamos a partir de um texto. Então, é preciso evidenciar dentro da versão 0 do currículo como está proposta essa análise linguística. Quais são as necessárias modificações que achamos ser pertinente de apontar para essa versão 0. Nós temos ainda a questão da identificação de número de sílabas no terceiro ano, para classificá-las, né, em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Identificar a sílaba tônica em palavras, identificar e diferenciar em texto substantivos e verbos em suas funções na oração. Agente, ação, objeto da ação. Temos ainda concordância verbal, concordância nominal, entre pronome, verbo, na leitura e na escrita de diferentes gêneros. Então, ela vai trazer ali, a versão 0, ela vai trazer que é interessante prever um trabalho reflexivo de observação, análise, comparação e derivação de regularidades no trabalho com as classes de palavras e suas funções no enunciado, e usar os saberes gramaticais como ferramentas de constituição da legibilidade. O que é legibilidade? Né? Como é que a gente consegue isso? É preciso identificar a questão de como proposto nos nossos materiais, nas concepções das secretarias, como o aluno aprende a utilizar essa gramática, né? Como é que ele faz para trabalhar com as diferentes questões gramaticais? Como é que o aluno utiliza um adjetivo? Como é que o aluno conjuga um verbo dentro da produção de texto? E como é que vai ser feito isso na versão 0? É importante nós referenciarmos esse estudo a partir dos referenciais teóricos que nós utilizamos, para que a gente possa realmente envidar os esforços para que esse currículo atenda às concepções em que acreditamos. A Barbosa, a Jaqueline Barbosa, ela vai retomar e dizer que essas habilidades nos anos iniciais, a partir da concepção socioconstrutivista, são desenvolvidas por intermédio de atividades epilinguísticas, reflexão sobre a linguagem, orientada para o uso de recursos expressivos em função de uma dada situação de comunicação. E nós vemos isso muito claro quando nós, a partir do texto, trabalhamos
os recursos utilizados pelo autor, né, as expressões utilizadas pelo autor. A Jaqueline Barbosa, ela fez parte da construção do Currículo Mais e das aventuras do Currículo Mais da Secretaria. Então, ela também é uma referência que não está sendo citada no Ler e Escrever, né, no currículo dos anos iniciais, mas ela também é parte da questão da análise linguística, né, ela é uma linguista, então ela participa muito bem dessas questões de construção da nossa rede. E assim, nós precisamos também esses conteúdos metalinguísticos, né? Esse que inclui as questões gramaticais. Se elas são requeridas nos anos iniciais, como é que nós vamos trabalhar com a versão 0 e apontar essas questões na versão 0? Nós precisamos compreender a serviço de quais aprendizagens estão propostas essas habilidades. O que o aluno aprende? Porque a gente tem que considerar também o como esse aluno aprende, o como o professor ensina. E outra coisa que a versão 0 ela traz na oralidade é a questão do excandir as palavras. Né? Quando falar de pirulito que bate, bate, eles pedem para excandir o bate, bate. Então, bate, bate. Então, isso é uma proposta que os anos iniciais acreditam e julgam necessárias para a aquisição do sistema de escrita, por exemplo. Então, são pontos, hoje nós fizemos esse movimento de uma maneira que vocês podem, a partir de agora, olhar para essas habilidades, para essas questões que estão apontadas na versão 0 e referenciá-las a partir das concepções de que acreditamos, da concepção de nossa secretaria, da concepção e até dos saberes, como muito bem disse o professor Alex, dos saberes dos nossos docentes, né? É preciso que dentro dessa versão 0, lá no campo de observações, nós possamos referendar o que estamos falando. Né? Onde nós encontramos quem é que fala para nós sobre a produção de texto? Quem é que vai referenciar? Quando eu falar, não, mas precisa aparecer as diferentes etapas de produção. Quem é? Então, vamos especificar lá, para a DOLS, é preciso que hajam 5 etapas de produção. E usarmos os referenciais, usarmos aqueles que nós conhecemos, aqueles que também fazem parte do currículo, mas que às vezes não aparecem, por exemplo, como a Jaqueline Barbosa não aparece no currículo. Pessoal, estão perguntando o que é excandir palavras. Excandir palavras seria quando nós vamos pedir para a criança escrever pirulito. Vocês não riam, por favor, mas é ficar assim, ó. Ru-li-to. Isso é excandir, é separar em sílabas, né, para a criança poder escrever. Nós não trabalhamos dessa maneira. Nós trabalhamos quando pedimos para a criança escrever, para que ela escreva pirulito. Nós não ficamos excandindo as palavras. Então, pessoal, esse passeio que nós fizemos hoje pelos anos iniciais é de possível realização por todas as séries, por todos os segmentos e por todos os componentes curriculares. É olhar para a habilidade da BNCC, olhar para a versão 0 e considerar os nossos saberes, considerar as propostas que julgamos e acreditamos na nossa secretaria, no nosso currículo, e colocarmos isso em prática nessas observações. Eu até brinco com os meninos do núcleo, né? Agora é hora de falarmos. Em dezembro, nós teremos esse currículo pronto, então agora é a hora em que podemos e devemos realizar esses apontamentos, que sejam apontamentos pertinentes, que sejam apontamentos que sejam referenciados. E nós vamos passar para o Alex vai dar continuidade para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre essa versão 0.
Na verdade, gente, eu vou tirar algumas dúvidas. Está bem bacana esse momento de interação. É legal com a contribuição que vocês estão colocando. Eu também estou aprendendo aqui com a Lilian. Expandir palavras, atividades epilinguísticas. Depois você pode até pensar num curso, né? Expandindo palavras por meio de atividades metalinguísticas, sem jamais deixar de amar, né? É uma coisa bem bacana de dispensar aí. Quero já me matricular nesse curso. Mas, gente, é importante agora, nesse momento, pensar o seguinte: essa exigência que a gente está provocando aqui, ela diz respeito a nós, profissionais da educação. Obviamente que o formulário da consulta pública, ele está aberto a alunos, a pais, a comunidade, de uma forma geral, e se eu chego para um pai, e eu não estou nem falando do nível em que ele se aprofundou de conhecimento, de etapas escolares das quais ele vivenciou. Eu estou falando da diferença de conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida. Só apresento, por exemplo, o termo atividades epilinguísticas. Para quem é formado na área de engenharia ou na área de medicina, por exemplo, não vai ter, porque é um conhecimento técnico muito específico. Então, quando a gente fala de referendar, né, com autores da educação, aí é uma exigência aí, né, uma nossa, né? Então, obviamente que o aluno ele vai ter todo o seu modo próprio de interagir, de se expressar, sem essa necessidade técnica da qual a gente está exigindo aqui para nossos profissionais, e no que diz respeito aos pais e comunidade também, ok? Surgiram duas perguntas da área de ensino religioso, e gostaria até, antes de explicar essas perguntas, de tentar responder para vocês, só nos apresentar um pouco melhor aqui enquanto disciplinas, reapresentar enquanto componentes curriculares. Ana Maria é responsável pelo componente curricular de arte. Ana Maria, por favor. Aí, isso. E aí a Lilian com os anos iniciais, tá? E no meu caso, o que eu estou bisbilhotando aqui hoje, né? Que eu tenho as disciplinas aí de filosofia e sociologia que são do ensino médio, retomando a ideia de que o ensino médio não será nesse momento a discussão, o Currículo Paulista se debruça sobre o ensino fundamental, tá? É que eu também tenho a disciplina de ensino religioso, tá? O componente curricular de ensino religioso. Então, quando falar PCNP Alex, filosofia, sociologia e ensino religioso. E nesse sentido eu vou tentar responder as duas questões que surgiram acerca desse componente curricular. A primeira pergunta que veio foi se ela é obrigatória, se o componente curricular é obrigatório ou se ele é facultativo. Gente, a mesma regra que tem validade para o 9º ano, inicialmente, que é o que nós temos hoje como vigente, melhor, né, a regra vigente, ainda continua valendo, inclusive para a construção do currículo paulista. Ou seja, o ensino religioso, ele é de oferta obrigatória, porém matrícula facultativa. Então, independente de ter expandido o ensino religioso do 1º ano ao 9º ano, ele continua atendendo o mesmo critério. E a segunda questão que veio foi se todos os professores teriam que olhar o ensino religioso. Então, essa resposta aí, ela precisa ser mais pormenorizada. Primeiro que o ensino religioso, ele não é da área de ciências humanas, tá? Então, eu preciso deixar isso claro. Ele é de uma área do conhecimento própria, ok? Então, o único componente curricular que nós temos aí é que ele está dentro de uma área de conhecimento própria, que está ali dentro da ciência da religião, tá bom? Mas nesse sentido, essa área do conhecimento ela vai precisar ser atendida, né, caso tenha essa procura, né, na escola, ela precisará ser atendida pelos docentes dos quais nós temos hoje presentes aí no nosso quadro. E aí a gente vai ter que trabalhar por aproximação. Nesse sentido, o que mais se aproxima são os professores de ciências humanas. Em especial, o professor de História, que está presente ali nos anos finais, ele vai poder dar uma contribuição interessante. Eu já adianto que quando a gente abre a versão 0, não se trata de História das religiões. Muito menos de uma mini teologia. Isso, de fato, não pode entrar nesse processo de análise, tá, ok? Se trata de experiências religiosas
e do respeito, da tolerância por essas experiências, inclusive da não experiência, também é importante nesse momento. Nesse aspecto, uma antropologia da religião, ela é muito bem-vinda. Então, textos que nascem aí de um processo antropológico, da questão da experiência do ser humano, enquanto fenômeno religioso, enquanto fenômeno de transcendência, ele é muito positivo, tá? É óbvio que tem toda uma adequação para cada ano desse percurso formativo do ensino fundamental, mas é muito importante observar isso, tá? Ele vai trabalhando a partir desse viés antropológico e não necessariamente histórico. O histórico ele fica num segundo plano, mas o professor de história ele pode ter elementos aí preciosos para contribuir, inclusive em escolas que eu tenho lá os 3 ciclos, sou professor de filosofia ou de sociologia, que embora seja do ensino médio, mas ele também pode lançar luzes e versar sobre contribuições, né? Então, isso é importante também. Eu espero que eu tenha respondido aí as 2 questões, e se tiverem outras interações também, elas serão bem-vindas, tá ok, gente? Agora, um ponto que eu gostaria de deixar bem reforçado antes de avançarmos na apresentação de hoje é o seguinte: o que a Lilian acabou de fazer com vocês aqui foi ilustrar, foi apresentar um exemplo. Então, na hora que a gente for acessar a consulta pública, fosse debruçar lá nos processos, tem N possibilidades. É o momento do professor se colocar, né? Ali não cabe, não, como respaldo, né, Lilian? A Lilian disse em webconferência, né? Não é isso, não é exatamente. Aí atrás, não que a Lilian não seja uma teórica de peso aí para contribuir, mas nesse momento não é uma repetição do que nós estamos passando aqui, é só uma provocação. Ninguém está esgotando possibilidade nenhuma de análise, né? Muito pelo contrário, é provocar, e nós até seguramos outras possibilidades de análise em outros componentes curriculares, justamente para que ficasse só essa amostragem aqui, e a partir disso cada qual vai mergulhar aí do seu modo próprio, enfim, né? Mas tendo uma noção estrutural inicial. Agora, o que eu vou colocar nessa estrutura, né, aí cabe a minha experiência profissional, a minha experiência pessoal para contribuir nessa consulta pública, tá ok? E aí, por falar em consulta pública, passo agora para a professora Ana Maria e ela vai detalhar um pouco mais esse processo de consulta pública com todos. Então, vamos lá. Agora a parte mais prática mesmo, que é a consulta pública. Pedir para o Adilson voltar para o site da consulta. Então, a gente tem lá, na terceira aba do site, o tópico consulta pública, tá? Tem um texto introdutório para explicar, e esse texto deixa bem claro que essa consulta é realmente pública, ela não é feita só com os professores ou gestores da escola, é necessário que se dê ampla divulgação a essa consulta, os alunos podem e devem participar, os pais de aluno, os personagens todos que estão envolvidos no dia a dia da escola, seja como funcionário, seja como voluntário, todo mundo que está envolvido nesse dia a dia, que está envolvido nesse processo de ensino e aprendizagem, é convidado a participar dessa consulta pública, tá? Então, a gente tem esse texto introdutório e, na sequência, nós vamos ter um link específico para cada componente curricular, tá? Clicando nesse link específico, primeiro, você precisa fazer um cadastro. Então, você vai colocar lá o seu nome, o seu e-mail, o seu CPF, você vai se identificar. Então, se você é professor, se é gestor, se é aluno, se é pai de aluno, e aí você vai escolher um componente curricular e você vai ter acesso a essas telinhas, né? Então, vem lá, primeiro, qual é a habilidade, e na sequência, está escrito lá, contribuições. E aí, num primeiro momento, a habilidade, se ela está escrita de forma clara, e aí, sim, parcialmente ou não,
E depois abre para você um campo em que você pode descrever, né, qual é a sua expectativa, qual é a sua contribuição, ou por que que você não considera aquela habilidade clara ou pertinente, tá? Como é que essa consulta técnico-pedagógica vai ser analisada e como é que todas essas contribuições vão ser organizadas na versão 1 do currículo? Então, primeiro, a gente tem uma análise quantitativa, tá, dessas contribuições. Então, vai ser por porcentagem, determinada habilidade. Teve uma porcentagem maior de resposta sim, ela é clara e pertinente. Essa habilidade, ela não será reformulada, ela vai para a versão 1 da maneira como ela está. Se por acaso ela aparecer lá como parcialmente pertinente, ela será reformulada nos seminários regionais. Mas caso a habilidade seja considerada com um número muito alto de não pertinente, então os próprios redatores da versão 0 vão reelaborar essa habilidade e vão apresentá-la já reelaborada nos seminários regionais, tá? Falando sobre qualidade de contribuição. Todas as habilidades que forem contempladas lá com a resposta não clara, não pertinente, vão seguir os seguintes critérios para que a contribuição seja aceita ou não. Então, critérios de não aceite. Comentários sobre a BNCC, rejeição a todo o documento, manifestação com comentários pessoais ou solicitações sem justificativa. Então, não adianta ir lá e colocar assim, não é pertinente porque eu não gosto desse assunto, ou porque eu não considero esse assunto pertinente para essa faixa etária. Então, nada que for de fundo pessoal vai ser levado em conta, tá? Quais são os critérios de aceite? Se na leitura e estudo do currículo 0 for percebido erro conceitual ou alinhamento com legislação, tudo que for colocado como complementar para determinada habilidade, o respeito com políticas afirmativas, a contextualização e o aprofundamento. Além desses campos, para que seja feita a análise das habilidades que já constam na versão 0 do currículo, também tem um terceiro campo, que é para que se possa agregar habilidades que não estão contempladas. Então, depois de ler todo o documento lá referente à sua disciplina, você sentiu falta de habilidades que você acha que são prioritárias, tem também um espaço para que você possa colocar lá a sua contribuição de outras habilidades que você considera que precisa estar presente. Bom, pessoal, nós caminhamos agora para finalização, né? Esse momento de síntese aí da nossa webconferência, desse bate-papo aí que nós tivemos acerca da construção do currículo paulista à luz da BNCC, e aí já fica a provocação para alguns encaminhamentos, né? Essa fase mesmo da finalização. Então, veja bem, como encaminhamento, cabe aí que eu, enquanto professor coordenador pedagógico lá da escola, né, responsável pelo segmento aí, pelos segmentos dos anos iniciais, anos finais, promover, né, estimular essa discussão, acompanhar, fazer registro de como essa discussão está ocorrendo na escola, de como que essas provocações ocorrem, é óbvio
que o acesso ao site da consulta pública, ele é pessoal, não é uma consulta pública que vai ficar a resposta da escola X ou da escola Y, mas sim do professor X, do professor Y, do aluno Z, do pai W, enfim, das mais diversas pessoas que compõem. Então, ele quando abre o site, já tem lá o espaço mesmo para ficar algo personalizado, né? Então, nesse sentido, é provocar e verificar de que formas os membros da comunidade escolar estão alcançando o acesso à consulta pública, enfim, né, nós temos aí tanto o espaço das próprias aulas, enfim, de formação continuada dos professores, em reuniões pedagógicas, nas ATPCs, de que forma que cada escola pode alcançar os pais. Aí fica um campo em aberto, e a gente fez questão até de não ficar amarrando aqui com ações específicas, né, como se fosse um passo a passo, porque nós entendemos que cada escola tem uma dinâmica própria de acesso à comunidade e também de movimentar esse processo junto a alunos e professores. Então, a criatividade da equipe gestora nesse momento é fundamental para que o estímulo aconteça mesmo, para que o estímulo de fato alcance os professores. E, sobretudo, não ficar só na provocação, é também registrar como isso vem ocorrendo, até para que a gente possa fazer uma interação bacana entre diretoria de ensino e escola, né, junto com a equipe de supervisão, o núcleo pedagógico, no acompanhamento sistemático na escola. Então, chegar na escola e para que a gente possa aprender também com a escola e ver de que forma isso está acontecendo. Então, esse acompanhamento vai ser muito fértil no sentido de estar lá na escola parceira, verificar a forma com que ela registrou esse processo, como ela vem avançando nesse processo, e até partilhar essas modalidades com outras escolas que, porventura, venham apresentar uma dificuldade maior, tá? Então, nesse sentido, é entender que essa parceria, ela vai ocorrer de modo mais... Ela já vem ocorrendo, porque a gente já tem experiências, relatos aí de PCNPs e de supervisores que já participaram de ATPCs e outros momentos coletivos na escola, em que registraram aí diálogos bem férteis, né, nesse tema. Então, muitas escolas já obtiveram avanços significativos nessa questão. E outras, talvez tenham começado a partir da circular ou a partir dessa webconferência. O importante é que, independente desse ritmo, é que a partir de agora nós caminhemos juntos nesse processo e entender aí essa parceria escola e diretoria de ensino como algo muito positivo, até para que as práticas exitosas sejam compartilhadas e aqueles obstáculos que de repente venham apresentar uma dificuldade maior, seja trabalhado em conjunto devido à complexidade que porventura venha a se apresentar, tá bom? Antes de dar continuidade aí no processo de encerramento, eu gostaria de avisar a todos que o link para a lista de presença, ele se encontra abaixo do vídeo, né? A lista de presença está lá abaixo do vídeo, então você tem lá obter mais informações, mostrar mais informações, mostrar mais, ver mais, isso, agora sim. A Misa, a nossa assistente técnica aqui de webconferência, ela acabou de nos mostrar que é o campo Ver Mais. Então você clica lá no Ver Mais e vai aparecer lá o link para a lista de presença. É muito importante para que a gente faça o registro nesse momento de quem está acompanhando a webconferência, que é uma possibilidade alternativa de orientação técnica também. Corrigindo mais uma vez, tá? Mostrar mais. Tá vendo como que a gente está sempre aprendendo, né? Então, Maria Isabel acabou de apresentar aqui, que é o item mostrar mais. E aí, gente, lembrar que a lista de presença, ela não é de uma única pessoa. Se mais de um membro da equipe gestora, de repente, participou com você nesse momento, aí na escola, acessar lá que tem campo para preencher outros nomes, que a gente tem aí uma visão panorâmica de como foi o acesso a essa webconferência, ok? Nesse momento, nós registramos aí por volta de 60 escolas que estão nos acompanhando, né? 60 pontos aí, agora foi para 62, ó, teve gente que ligou agora, hein? Então, agora foi para 62 acessos, né? Vamos colocar...
Agora foi, ó, tá todo mundo ligando, acho que alguém tá mandando mensagem aí pro WhatsApp, foi para 67, né? Enfim, lembrar que a gente precisa agora de ter algo registrado em relação à lista de presença, então, por favor, acessem aí. E também, nós acreditamos que é um número satisfatório de acessos, tendo em vista que as escolas puras de ensino médio, nesse momento, não estão acompanhando, somente naquelas escolas em que tem os 3 ciclos, incluindo o ensino médio, ou então as escolas de ensino fundamental, né, só de ensino fundamental, tá ok? Vou passar a palavra agora para a PCNP Lília, em seguida para a PCNP Ana Maria, que elas podem contribuir um pouco mais na questão dos encaminhamentos e também para fazer as considerações, né, elaborar aí as considerações finais, tá ok? No mais, da minha parte aí, agradeço a atenção de todos, de todas, nesse processo aí virtual de aprendizagem, de interação. Hoje as interações foram bem satisfatórias, a gente pode aumentar ainda mais. Um outro ponto importante de avisar é que nós vamos editar esse vídeo e logo que editado a gente vai mandar um outro link para as escolas aí por meio dos PCNPs parceiros e também pelo e-mail oficial da escola. Esse link vai para que você possa de repente rever, né, a apresentação, olhar de modo mais detalhado, de modo mais pausado, ter essa possibilidade de um acesso mais aprofundado, tá ok? Pessoal, nós agradecemos a parceria, a participação de hoje. Nos colocamos também à disposição de vocês para quaisquer esclarecimentos e enfatizamos a importância desse movimento de análise dessa versão 0 do currículo para que realmente atenda às nossas reais necessidades, aquilo que podemos e devemos promover de ensino para os nossos alunos, para que nós possamos garantir essa qualidade de ensino, para que nós busquemos sempre a excelência acadêmica. Então, a gente conta muito com vocês nesse processo. Esse passeio que nós fizemos hoje pelas habilidades dos anos iniciais, reforço, é de possível realização para todos os segmentos e para todos os componentes curriculares. A gente agradece e qualquer coisa estamos à disposição de todos vocês. Gostaria de reforçar que o site de consulta com a versão 0 do currículo, ele é autoinstrucional. Então, tem lá vários detalhes, os tutoriais de como acessar, de como fazer leitura e tudo mais. Mas caso alguém tenha alguma dificuldade ou alguma dúvida, que pode fazer contato conosco aqui no Núcleo Pedagógico. Nós estamos à disposição para auxiliá-los nesse percurso formativo e de formação do nosso currículo novo. Queria agradecer muito, né, a presença aí de vocês, o acompanhamento dessa webconferência, fazer um agradecimento especial para os PCNPs de tecnologia, o Adilson e a Paola, que nos ajudaram aqui todo o tempo com a montagem do equipamento e na transmissão da webconferência. Um agradecimento super especial também para a Mívia, que está aqui fazendo o nosso suporte técnico, né? E os PCNPs todos do Núcleo Pedagógico da DE daqui de São José, que estão junto conosco fazendo esse estudo da versão 0, também preparando todo o material para que a gente possa estar junto com vocês na escola, melhorando esse currículo e acrescentando ainda mais no processo de aprendizagem dos nossos alunos. Muito obrigada e até a próxima. Agradecemos ainda a equipe de supervisão, né, a nossa dirigente de ensino, a nossa diretora de núcleo, Maísa, que nos fazem, nos fortalecem a cada dia nesse papel de formar professores coordenadores e, principalmente, zelar pelo nosso currículo. Madalena Freire, vou trazer ela aqui um pouquinho agora, ela traz a questão do velar e do zelar do currículo. É preciso que nós cuidemos dele. E um agradecimento especial às supervisoras Valdete e Matilde, que fazem parte também da equipe
de análise, né, da BNCC e da versão do currículo paulista. Uma boa tarde e nós agradecemos a todos.